Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é ouvinte do Alvinegras da Vila. Hoje a gente está com uma altíssima cota de participantes cancelados nesse podcast. São as pessoas canceladas das redes sociais, porque o nosso convidado é uma pessoa que as pessoas ficam cancelando às vezes também. Eu discordo totalmente, acho que é uma presença ilustre. Isabel Nascimento, minha dupla de sempre, vai contar para vocês quem está aqui com a gente. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo bem, Anitta. Estou muito triste, né? Porque saíram inúmeras listas e eu não sou cancelada ainda, não sou do time dos lacradores nem nada. Não. Então eu tô ainda por fora disso, me sinto um pouco excluída. Mas o nosso convidado, ele é o culpado de tudo que acontece no Santos, né? De não ter contratação, de dívida. Então tudo que você não gosta do Santos, que você acha errado, é culpa do setorista, né? Aí a gente tem uma ilustre companhia hoje, Lucas Mussetti. Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Tenho muito orgulho de fazer parte dos lacradores e espero com a sua presença em breve, Isabel. Eu Lucas não sei Mussetti, muito sobre isso. Lucas Mussetti, setorista da Gazeta Esportiva, que conseguiu um tempo para conversar com a gente. Brincadeiras à parte, a gente prefere fazer piada com essas coisas, mas o Lucas é uma das pessoas que mais traz informação sobre o Santos e hoje a gente quer abordar com ele, então, alguns temas sobre o campo, né? O que deve acontecer com o Santos dentro de campo agora que a gente já está mais perto da bola voltar a rolar. Inclusive, Mussetti, vou começar falando exatamente sobre o fato de que hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, os times de São Paulo voltaram a treinar com bola. Na sua opinião, qual que é o maior desafio do Gesualdo Ferreira, que a gente gosta de chamar carinhosamente de Jesu, nesse retorno aí do futebol? Eu acho que o maior desafio e a maior dificuldade que ele vai ter é que ele vai ter que abrir mão um pouco da formação que ele sempre gostou e que sempre previu jogar no Santos, que é o 4-3-3 com 3 atacantes. Ele sempre fala que os pontas têm que ser mais atacantes, ele gosta de jogar com 2 centroavantes e finalmente ele vai ter Marinho e Soteldo juntos, 2 pontas clássicos, que foi por onde o Santos mais fez gols no ano passado. Ele vai ter tempo para treinar com esses 2 jogadores. Eu imagino que ele vai abrir mão um pouquinho do que ele pensa sobre futebol para ter 2 atacantes pelas pontas, não um Raniel, um Sacha ou o Roberto abertos, que são mais centroavantes do que atacantes. Acho que vai ser o desafio dele abrir mão um pouquinho do que ele pensa, porque não dá para não ter Marinho e Soteldo nesse time na volta do futebol. E aí a gente viu, né, que hoje saiu Marinho e Uribe, eram os últimos jogadores aí faltando testar negativo para a Covid. E a gente tá vendo que os times cariocas já estão entrando em campo, os times gaúchos já estão jogando desde maio, né, gaúchos e mineiros. O Santos está numa grande desvantagem em relação, quando a gente pensa de campeonato até brasileiro, que a CBF quer voltar entre 8 e 10 de agosto? Eu acho que sim. Eu acho que a desvantagem não é nem tanto técnica. Claro que se você ensaia um esquema tático, variações táticas por 2, 3 semanas em comparação com 1 ou 5 dias é vantajoso, claro. Mas a vantagem é física. Eu acho que ela nem vai ser sentida exatamente na volta do futebol, seja lá quando for. Mas sim no final da temporada. Quando os times já estão declinando, quando tem que alternar mais a formação, tem jogo quarta e domingo, tem competição pra caramba, pode ter mata-mata de Libertadores. Nesse sentido, eu acho que o Santos pode perder e ter essa desvantagem mais clara. Eu acho que até por isso, pelo que eu ouço da comissão, pelo que o Gesualdo já falou nas colunas, ele já vai começar a dosar desde o retorno. Então ele vai incentivar esse rodízio desde o retorno do futebol para que os jogadores tenham tempo e não se desgastem aos poucos para que cheguem no final da temporada mais fortes do que o normal. Mas a desvantagem para mim é clara, é tanto técnica, mas principalmente física. Bem legal você comentar isso, porque é uma discussão, né? E os times de São Paulo têm batido muito nessa tecla. E uma coisa que eu queria levantar com você, Mussetti, de notícias recentes, que você tem noticiado bastante, essa iminente saída do Giamota e também a saída recente do Evandro. Como que fica a escalação do Santos no meio-campo?
E já vou emendar com uma pergunta que a gente recebeu pelo nosso Twitter, que é o @alvinegrasdavi, não Vila, tá? Davi1. Mas você encontra como Alvinegras da Vila também, acho que não tem problema. Que várias pessoas perguntaram quem o Gesualdo deve aproveitar da base. Então, você acha que deve ter gente da base no meio-campo? Quem são os destaques da base nessa parte, nesse setor do campo? Sim, eu acho que mesmo que o Evandro e Giamota não sejam titulares, e não seriam, né, no segundo semestre, pelo que a gente viu no primeiro, eram alternativas experientes e prontas para qualquer jogo, né? Aquele tipo de jogador que você pensa ou não para escalar. Numa emergência, você vai colocar. E o Gesualdo não tem uma alternativa neste nível de maturidade de carreira para substituir o Sanches. Então, eu acredito que a dúvida principal seja Alisson ou Jobson, nesse momento, para a primeira função do meio-campo. O Alisson, a gente precisa ver como é que volta. Ele teve resultado excelente em testes físicos. Parece que o joelho está forte, mas é diferente quando testa com bola, com choque, enfim. E aí a segunda função do meio-campo, eu imagino que o Pituca, que é o cara que mesmo quando estava em má fase jogando mole, continua em campo. Acredito que ele não perca a vaga. E o terceiro homem do meio-campo, o Sanches. Só que o Sanches não tem um substituto hoje no elenco pronto, se o Giamota for efetivamente vendido para o Fortaleza e o Evandro já saiu. Então acredito que a comissão do Gesualdo vai testar o Ivonei e o Ceará. O Ivonei é um cara que joga mais como volante do que meia. Ele é um terceiro homem de meio campo, mais parecido com o Evandro, um cara que finaliza pouco, entra pouco na área. E o Ceará é mais meia atacante, é mais Sanches. Finaliza mais de fora da área, enfim. Então acredito que a comissão vai observar os dois e vai torcer para que os dois tenham maturidade suficiente para ser uma alternativa para o Sanches ali no meio de campo. Porque hoje o Sanches já tem 35 anos, se sentir falta dele vai ser complicado. Não sei se recuar o Sacha, colocar o Soteldo pelo meio, como já aconteceu, enfim. Mas precisa achar uma alternativa meio que urgente para o Sanches no segundo semestre. E você, do que você já observou deles dois, você acha que algum deles tem esse potencial? Assim, não vou dizer tá pronto, porque tá pronto é muito forte, né? Ainda mais para substituir. E que o Santos nunca espera tá pronto, né? A gente não tem. Mas você acha que algum deles tem esse potencial para substituir um cara como o Sanches? Então, substituir o Sanches especificamente é muito difícil. Não só pelo que ele joga, mas pelo que ele representa. É um cara de muito respeito. É um cara de bola parada. O pênalti no último minuto é dele. Enfim, é muito difícil. Mas eu acredito que hoje, entre os dois, e não digo porque seja melhor que o outro, mas o Ceará imagino que esteja mais pronto. Tem 2 anos a mais de formação. É um cara que passou um período de testes na Holanda, no PSV, viveu experiências diferentes. Tem mais rodagem de competição, de campeonato brasileiro de aspirante, de paulista sub-20, que são jogos mais pegados em campos ruins. É um cara que está acostumado a jogar no gramado ruim do Eurico Mursa no ano passado, por exemplo, que é um desafio. Acredito que seja até uma... Se você consegue jogar naquele campo, você consegue jogar em qualquer lugar. Então, acredito que ele esteja mais pronto para ser essa alternativa em caso de necessidade, em caso de falta do Sanches, do que o Ivonei, que é uma aposta, uma promessa, um cara que joga muito bem, sempre jogou, mas que ainda nem teve rodagem de competição no sub-20 direito, que já é bem diferente do profissional. Então, o salto teria que ser muito grande, teria que ser aquele cara tipo Rodrigo, que tem talento suficiente para vencer a parte física. Eu não digo ser melhor que o Rodrigo, mas é um cara que não sente, que toma porrada e levanta. Teria que ser esse cara que supre o período de que falta da base com o talento. Não sei se é o caso do Ivonei, ele é muito bom, mas acredito que os dois precisem de tempo. E na falta do Sanches, no primeiro momento, eu acho difícil que o Gesualdo já escalhe um dos dois. Então ele precisa achar uma opção. Não sei se o Jobson adiantado, se o Sandri, como entrou de meia contra o Corinthians, se recua o Sacha, enfim. Mas eles têm um abismo pro Sanches nesse momento, é uma posição difícil. E continuando falando de base, né? A gente viu essa semana que o Santos ele renovou com o Wagner Leonardo e com o Alex até acho que 2024. O que você acha desses jogadores? E que bom, né, que o Santos está renovando com talentos da base. Eu fico feliz. Então, acho melhor do que renovar com o jogador é renovar quando o jogador já tem contrato. Isso que o Santos fez com o Alex. O caso do Alex foi diferente do Wagner, porque o Wagner tinha 1 ano só de contrato. Nesse período, faltando 1 ano, é normal o clube renovar. Com o Alex, não. O Santos tinha contrato até 2023, deu uma valorização salarial grande para ele e renovou por mais 1 ano, que é um sinal claro de que conta comigo, não pensa em sair. Então, acho que esse é o projeto que o Santos tem que ter com a base, antecipar esses cenários para evitar perda, como foi com o Gustavo Henrique, como pode ser com o Yuri Alberto. Eu acho que os dois zagueiros... Né? Com o Bambu também, verdade. Eu acho que são 2 zagueiros muito promissores, de perfis diferentes. O Alex é um perfil mais físico, mais forte, de imposição física.
O Wagner já é aquele cara de posicionamento, com um bom passe. O Wagner se assemelha mais ao Lucas Veríssimo e o Alex mais ao Gustavo Henrique, por exemplo. Ou ao Poroso, que é uma alternativa junto com ele na base até pouco tempo atrás. São dois bons zagueiros, mesmo com reajuste salarial que foi grande, passa longe do salário de outros jogadores que não estão jogando, por exemplo. Então é o caso de renovação que tem que ser feita. E dois caras que com tempo de preparação, o Wagner está mais de um ano treinando profissional, o Alex já vai, se não fosse a pandemia, seriam 6 meses. Então eles têm tempo para se preparar, treinar, entender e numa emergência tá pronto, porque são alternativas fora o Luiz Felipe. O Santos só tem 5 zagueiros, acredito que na maratona de jogos que vem pela frente eles vão jogar bastante. E você está falando muito da preparação, eu vi até o preparador físico do Santos exaltando, falando que os jogadores voltaram melhores, até que das férias, como normalmente acontece. Como está o clima? Porque a gente está vendo muita coisa de salário, a gente vê o Pituca falando que ficou chateado com a situação, você vê o Veríssimo naquele momento de sim, renovou, mas também tem chance de sair. Como você enxerga esse clima dentro do Santos pelas questões de salário? E até fazendo uma segunda pergunta dentro, como estão as questões de salário? Já foi pago apenas 30% pelo terceiro mês? Tá. Quando a gente acompanha os treinos de perto, mesmo que a gente só tenha 10 minutos, é o tempo suficiente para a gente sentir como é que está o clima. De longe é mais difícil, mas pelo que eu ouço, o clima dentro de campo é bom, os caras conseguem esquecer, entre aspas, o que está rolando da redução salarial, a negociação com a diretoria, mas no dia que o Pérez foi para o CT, por exemplo, o clima já mudou. Porque aí eles deixam de pensar só no treino e precisam pensar na discussão com o Pérez, precisam decidir quem vai conversar. Enfim, nesse dia, por exemplo, eu ouvi que o clima estava muito ruim, a discussão foi ríspida, depois foi melhorando. Para falar sobre a negociação, o Santos deve pagar 30% de novo. Ainda não pagou porque o quinto dia útil é só na semana que vem, mas deve pagar 30% e está negociando o reembolso, que antes o Santos tinha oferecido 35% de reembolso, agora estão falando em 45%, e aí o corte efetivo seria de 25%. E os jogadores querem esse reembolso total dos meses que passaram e desse mês de junho, que vai ser pago em julho, ainda nesse ano, porque como não há acordo assinado, o próximo presidente, caso não seja o Pérez, pode não reconhecer o acordo e não pagar o que ficou para trás. Então eles querem que no máximo de tempo possível, que seja esse ano o máximo, né, o limite de tempo, para que recebam esse dinheiro que ficou para trás, que é uma bola de neve que vai crescendo, é um dinheiro grande. Se o Santos não conseguiu pagar nem metade nos meses passados, imagina pagar 100% mais do que ficou para trás, é difícil, mas eles querem receber esse ano. Então, uma negociação que está rolando. Quando o Pérez foi para o CT, junto com o William, diretor de futebol, membro do comitê de gestão, o Pérez pediu para que o elenco assinasse esse acordo de 30% de redução, os caras recusaram. Eles não querem assinar algo que eles discordam. Eles até entendem a questão de não demitir funcionários, valorizam isso, mas eles acham que cortar 25% e reembolsar 45% é desigual perto de outros clubes. Enfim, uma negociação que dura bastante tempo e não parece perto de acabar, não. O que é muito, muito ruim, né? Eu fico um pouco dividida, sabe? Eu entendo o problema, entendo que tenha sido uma sacanagem ter sido unilateral, ter sido exatamente da forma que foi, mas eu não consigo ver uma coerência relevante entre eu entendo que vocês tenham que poupar porque não querem cortar funcionário e, ao mesmo tempo, quero reembolso total. Para mim, não é um discurso muito coerente. Essa é a minha opinião. O reembolso total, para mim, fez zero sentido. O pedido dos jogadores, aquela contraproposta primeira. Tipo, corta 50% agora e me paga 50% depois. Isso não é um efetivo corte, né? Claro, não é uma redução salarial por um momento difícil. Não é. Tudo então, bem, ali, depois aquela contraproposta do Santos foi tão diferente do que o Santos ofereceu que eu acho que incentivou o Santos a cortar e não conversar com os caras, porque eles sabiam que não haveria acordo diante dessa contraproposta. Acredito que poderia ser melhor conduzido. O Santos sinalizou 50% de corte com reembolso. O Santos, entre aspas, foi culpado nesse começo. Mas acredito que, se olhar um pouquinho para os outros clubes, vai ver que o Corinthians, por exemplo, prometeu pagar e não pagou. Então ele fala, vou cortar 25, vou cortar 30, vou cortar 50, e não paga nem o que sobrou. Nem no salário, exato. Então, e o São Paulo também agora está com problema, também teve corte unilateral. Entra num acordo e depois tem que rever o acordo porque não conseguiu pagar o acordo. Então, o Santos, com a demora para fazer um acordo, na verdade está ganhando argumento, porque os outros clubes estão quebrando, não estão conseguindo pagar, e o Santos paga os 30%, pelo menos, e não demite ninguém. Então, mantém o argumento de manutenção dos funcionários do clube e de pagar salário de quem ganha menos.
Uhum. Então, acredito que com esse tempo, na verdade, o Santos acabou ganhando argumento. A negociação foi mal conduzida, eu consigo entender os dois lados, mas eu acho que a contraproposta que o elenco fez lá no começo foi desigual, foi desproporcional, e o Santos poderia, lá atrás, ter avisado, claro, que ia pagar 30%, porque chegar num e-mail do nada um dia antes, eu também ficaria bravo, é normal. Claro, concordo E com você você. acha, por exemplo, que poderia partir ou da Federação Paulista ou talvez da CBF fazer um contrato de todos os clubes para que não, eu não sei, assim, ninguém vai receber dinheiro de imagem já que a gente não está divulgando mesmo a imagem. Você acha que isso poderia ter partido de algo maior, de uma instituição maior? Porque todos estão passando por esse problema. Eu acho. Assim como os clubes se juntaram para voltar no mesmo dia em São Paulo, a federação poderia ter conversado com os clubes por um acordo único, talvez com algum adiantamento de cotas da federação, enfim. Eu acho que faltou, e cada clube procurou um sindicato diferente, por exemplo. O do Santos procurou o sindicato dos profissionais de educação física, que não era especificamente de jogador, por exemplo. Então, acredito que faltou orientação sim da federação, era um problema claro, todo mundo sabia que isso ia rolar, que ia ser difícil, que ia faltar receita. Então, acho que faltou um maior entendimento dos jogadores, faltou um maior entendimento dos clubes, claro, e faltou a federação monitorar melhor essa redução, porque depois virou uma bola de neve que não dá mais para cuidar. A negociação do Santos é muito complexa, não dá para a federação entrar agora ou comparar com o Corinthians ou fazer uma junta agora, porque a do Santos foi totalmente diferente da dos outros. Se fosse algo mais parecido, uniforme no começo, acho que seria muito melhor conduzido. E voltando um pouco para dentro do campo, uma pergunta que a gente recebeu do Vinícius, também pelo nosso Twitter, ele perguntou o seguinte: nos outros trabalhos que o Jesus teve na carreira, ele já adotava esse estilo de manter o mesmo padrão tático, não importando o adversário que fosse enfrentar? Eu acho que essa pergunta diz muito também sobre a saudade que o torcedor do Santos sente do Sampaoli, que tinha essa ideia de mudar, né, conforme o adversário, que nem sempre dava certo, mas dava certo muitas vezes. E o Gesualdo, ele tem realmente uma ideia fixa de futebol, Musetti? Ele tem. Ele até fez algumas adaptações no Santos quando viu que as coisas estavam começando a desandar, aquele momento de especulações sobre possível saída, de desempenho ruim aliado a resultados ruins. Ele até faz algumas adaptações durante aquele momento, muda um pouco o time, deixa um time um pouco mais leve, mas ele não abre mão do Pituca, por exemplo. Ele colocou na cabeça que o Pituca não é primeiro volante, que o Pituca não é segundo volante, que ele deve jogar numa linha de 4 aberto pela esquerda, uma função que ele nunca jogou. E ele jogou assim quase todos os jogos da temporada. Ele é um cara que ele prefere ter tempo e testar e talvez perder do que mudar muito durante os jogos. É uma versão de futebol que ele tem, que é totalmente diferente da do São Paulo, totalmente. E eu acredito que seja assim na volta do futebol. Ele, como eu falei, talvez o Marinho e o Soteldo seja uma grande novidade. Você ter dois pontas é meio caminho andado para o time. Você tem o primeiro volante, um meio, enfim. Não tem muito como te diferenciar. Mas eu acho que sim. Ele pensa futebol daquela maneira, ele prefere melhorar errando, talvez perdendo, do que mudar de um jogo para o outro, como fazia o São Paulo. Bom, essa semana a gente está vendo muito, novamente, as questões do impeachment do Pérez, mas continuando no sentido do Gesualdo, você acha que um possível impeachment, se eventualmente o Pérez sai, muda algo para o treinador? Você acha que talvez, não sei se o Rolo que assume, eu não sei nem como funciona isso, você acha que pode resultar muito em campo? Qual é o impacto se rolar esse impeachment? Eu acho que sim, porque o Gesualdo talvez seja o técnico ideal para esse momento do Santos. Porque o Santos está sem dinheiro, o momento político é muito difícil e você não vê o Gesualdo fazendo uma reclamação. Inclusive, ele é o cara que está conversando com os jogadores para quem entenda o momento. Quando o Santos corta a salário, ele avisa de dizer, beleza, tudo bem eu receber 30%. Ele é um cara que não reclama de nada. O Santos resolveu vender o Giamotto, o Gesualdo nem foi consultado. Ele soube depois que a negociação foi iniciada. E aí falou, não, beleza, se é bom para vocês, continua. Ele até é um cara muito benevolente, talvez pudesse ser um pouquinho mais enérgico nesse sentido de conversar com a diretoria. Então ele está totalmente alinhado com a diretoria, teria que recomeçar, e talvez a confiança quebrada com o Pérez, sendo que ele confia e poderia vir um rival dele, poderia até transformar o Gesualdo compreensivo, que não tem reforço, enfim. Acho que o efeito em campo seria muito pesado, e até por isso eu sinto que os próprios conselheiros opositores estão pensando em esperar a eleição, porque acreditam que o impacto seria muito grande. Estamos em julho, a eleição em dezembro, o
o rito, né, do conselho para uma queda de presidente é longo. Tem conselho fiscal, comissão de inquérito e sindicância, aí marca a reunião, depois tem a segunda reunião, aí tem a assembleia. Se tudo correr do jeito que a oposição quer favorável ao impeachment, duvido que seja antes de setembro ou outubro, e a eleição é em dezembro, na primeira quinzena. Então, É muito já não pouca faz tanto diferença, sentido. né? Já não faz tanto sentido. E aí, vamos supor que o vice-presidente assumisse, caso o comitê de gestão inteiro não seja responsabilizado. E o Rolo já falou que não é candidato. O que ele mudaria com 2 meses na presidência? Não faria muito sentido. O Marcelo Teixeira já é outro, fala que não quer ser presidente. Ele assumiria com 2 meses no meio de uma pandemia, com Libertadores, crise. Acho que não faz sentido. Talvez seja melhor gastar forças organizando uma chapa, compondo, enfim, do que tentando um impeachment nesse momento. Mas, caso role, que eu acho difícil que role, o impacto seria muito grande, porque o Gesualdo é um cara super compreensível e que está alinhado com o Pérez nesse momento. Muito interessante isso que você falou, gostei muito. Acho que a gente fala muito pouco sobre o impacto do impeachment no campo e que realmente um impeachment é sempre um processo complicado e dolorido, né? Isso acho que a gente já viu quando o Brasil passou por isso e vale também para um clube de futebol. Enfim, não que eu seja fã do Pérez, não pensem nisso de mim, mas eu acho que sim, a gente tem que pensar de forma ampla, né? Enfim, o que eu queria perguntar agora, você também publicou uma matéria sobre isso hoje, é muito difícil perguntar alguma coisa como o site não tenha publicado, mas isso é muito bom quando ele é o entrevistado. A gente quer saber da situação do Yuri Alberto. O Gesualdo colocou ele para jogar, jogou bem alguns jogos, mas e aí? O que vem agora? Vai acabar o contrato e ele não renovou. Eu já vou aproveitar, antes de você responder, já vou dar minha opinião. Acho que ele está sendo um bobalhão. Acho que o Santos errou de não ter procurado ele antes, mas a proposta é muito boa para ele. Ele não é ninguém na fila do pão até o presente momento e acho muito difícil que ele ganhe grandes oportunidades em outro time. Ele é só um bobalhão. Ele é um bobalhão. Vai jogar a Série B se bobear, entendeu? Eu me preocupo com o menino da Vila. Espero que não com o Santos, né? Com certeza, Isabel Nascimento, você tem toda a razão no que você disse. Obrigada. A situação de Yuri, para mim, ela é muito delicada porque o Santos deu um claro sinal de que contava com ele. Isso antes da proposta financeira, que eu também achei boa. Porque o Santos tem uma reunião com os representantes do Yuri e o empresário foi super claro. Ele falou assim, eu só vou negociar a renovação salarial, a renovação do contrato com ajuste salarial, se o Yuri Alberto jogar, se ele tiver sequência. Porque não adianta você falar que conta com ele, sendo que ele é a 5ª opção hoje e nunca entrou. Ele está voltando da seleção. Se ele for escalado, se eu souber que o Santos está contando com ele, aí a gente conversa. Imagino que isso não pode ser coincidência, que tenha rolado uma conversa da diretoria com o Gesualdo, além do Yuri Alberto ter tido um bom desempenho na seleção, claro. Somado ao Uribe não estar jogando bem, a lesão do Raniel, enfim. Mas o Yuri Alberto teve uma sequência que ninguém imaginava. Ele foi titular de um dia para o outro. Foi titular em clássico. O Santos mostrou para ele que contava. Então, o fator desportivo, o fator técnico, o Yuri tinha. O Santos conta com ele. Depois disso, vem a oferta salarial. O Santos oferece um salário muito bom para a idade dele. O jogador que ainda não conquistou grandes coisas, é um salário muito bom de verdade. Tem jogador que tem anos de Santos e que não consegue. O Vitor Ferraz foi embora com um salário parecido ao do Yuri Alberto, por exemplo. E aí, quando chega o salário, e aí vem outras justificativas. Alta do euro, vamos esperar a Europa, pandemia. Então, me parece que a questão da sequência não era necessariamente um projeto desportivo. Era, entre aspas, um migué para ganhar tempo e buscar propostas da Europa. E agora, o Santos já fez o que poderia ter sido feito. Claro que poderia, como em outros casos, ter feito isso com antecedência. Se tivesse feito uma proposta parecida com essa antes do Sul-Americano na pré-temporada, teria renovado. Mas agora, acredito que o Santos fez o que pôde e o Roberto vai esperar até o último dia e talvez, dias depois do contrato, uma proposta da Europa. Caso não chegue, vão mandar mensagem para o Pérez, vão falar que vão aceitar a proposta. E aí cabe o Santos decidir se vai contar com o Yuri Alberto nesses treinos com bola e no possível retomada do campeonato, ou se vai esperar como foi o Gustavo Henrique, capitão na última rodada e saindo para o Flamengo depois. Você tem que tocar nesses assuntos doloridos, né, Musset? Você precisava. Mas acho que o Santos, pelo menos nas últimas semanas e até meses, fez o que poderia ter feito. Escalou, ofereceu um salário muito bom, um contrato bom, com aumento, com gatilho, com luvas, com tudo que tinha direito. E o Yuri Alberto, ou melhor dizendo, o staff dele, mostrou que a questão não era a sequência e não era o salário. Era a Europa desde o começo. Eu acho que é difícil chegar a um clube médio da Europa nesse momento
até pela questão jurídica, o precedente que o Santos conquistou na questão do bambu é importante. Um clube brasileiro contratar o Yuri Alberto nesse momento com o precedente do bambu vai pagar multa, não tem jeito. Na Europa ainda a legislação é diferente, dá para ver o caso do Giovani no Ajax. Mas, enfim, pela questão da pandemia, por poucos jogos de profissional, por um salário alto, eu acho que é difícil chegar a um clube e um projeto legal na Europa. Acredito que não chegue e ele acabe renovando nesse contexto. Mas acho que o Santos agiu de forma diferente das outras vezes, de outros casos que sempre o pessoal está falando. E você acha que o Yuri faria uma falta muito grande ao Santos? Ou você vê o Caio Jorge, por exemplo, um jogador que supriria isso? Eu acho que o Santos deu, entre aspas, o azar de ter dois grandes jogadores para a mesma posição no mesmo momento. E eu ainda nem estou falando do Marcos Leonardo, que é outro que poderia estar começando a ganhar espaço, mas ver outros jogadores da base, além do Sacha e do Raniel, sem contar o Uribe na posição. Acho que o Yuri Alberto sair pode ser um pretexto para o Caio jogar mais. Só que eu acredito que o Yuri Alberto tenha sucesso. Não acho que seja o caso de ter um decréscimo na carreira saindo do Santos. Ele vai conseguir algum clube, mesmo que seja médio da Europa, e acho que vai crescer. É um jogador que, pelo que eu vi na base, mesmo que ele tenha uma vantagem física aos demais e sempre teve, ele é um grande talento. Mostrou isso nos poucos minutos com o Gesualdo, mesmo num time não tão bem encaixado. Acredito que o Santos possa ter um prejuízo muito grande, talvez maior do que teve com o Bambu, que possa ter com o Giovani. E já falando, aproveitando esse momento, centroavante, vendas, e o Caio? O Santista tem uma expectativa de que o Caio seja vendido, não que espera, mas não que deseja, mas que acha que isso deve acontecer em breve. Tem alguma informação já sobre isso? Ou você acha que o Caio Jorge pode ser também uma esperança para a gente durante essa temporada como um jogador que, enfim, entre em campo e faça o que fez lá na Argentina, na Libertadores? Sim. Eu acho que a questão do Caio também depende da questão do Yuri Alberto. Se o Santos pede o Yuri Alberto, acredito que valorize mais o preço do Caio. Se conseguir a renovação com o Yuri, talvez aceite valores um pouco menores do que tem pedido pelo Caio. O Santos pediu 30 milhões de euros pelo Caio. Acredito que o Caio possa valer isso um dia. Hoje, acredito que não, ainda mais com a alta do euro. Seria um valor semelhante ao do Rodrigo pela alta. Então, é um valor muito alto. Nesse sentido, converso com a família, com empresários do Caio, e não chega a nada nem parecido. A sondagem é para pagar estourando 10 milhões de euros. A gente está falando do triplo. Acredito que nesse momento seja muito difícil vender o Caio. O Santos, aos poucos, está conseguindo dar uma ajeitada na casa. Vai ganhar um dinheiro do Kaique, por exemplo. Pode vender o Cipriano para Lazio. Tem um mecanismo do Gabigol. Tem o dinheiro do Bambu. Então, acredito que não esteja tão necessitado assim para fazer uma venda de um grande talento por 6, 7 milhões de euros. Então, acredito que, principalmente pela provável saída do Yuri, que o Caio fique mais um semestre, até para valorizar, porque hoje o preço dele é muito abaixo do que o Santos tem pedido no mercado. E nesse novo Santos, você vê mais oportunidades para jogadores, às vezes, que a torcida encrenca, como o Arthur Gomes, ou mesmo o Copete, não sei se pode voltar, Venuto, esses jogadores do ataque? Eu acho difícil o caso do Copete e do Venuto. Eu acho que o Arthur vai continuar ganhando chance. O Gesualdo gostou muito e o Gesualdo acha que o rendimento que o Arthur tem no treino, ele ainda não teve no campo. Ele está gostando da evolução. O Arthur até fez gol contra o São Paulo no último jogo antes da pausa, mas ele vê um Arthur no treino que ainda não viu no campo e ele aposta nisso. O Arthur ocupou um espaço... Ele viu um Arthur que a gente não vê, né? Só ele viu. Exato. E o Arthur ocupou o espaço que no começo da temporada parecia não ter, né? Sai o Soteldo convocado, o Marinho se machuca, o Raniel se machuca, ele acaba ganhando essa vaga. Mas a ideia do Gesualdo, e alinhado com a diretoria, é que, por exemplo, jogue um Alanzinho e não jogue um Copete ou um Venuto. A ideia do Santos é revelar novos jogadores ou dar uma sequência para o Thailson ou para o Renier quando estiver recuperado, do que tentar, por exemplo, recuperar um Copete que não se sabe muito bem o que ele pode render nesse momento. Acredito que o Santos renegocie o Copete por empréstimo, por uma venda. Ele nem fez os testes físicos ainda e está em Santos há uma semana. O Venuto não empolgou a comissão técnica, acho difícil também. O próprio Thailson, que é novo, o Gesualdo não gostou tanto do que viu. O São Paulo gostava mais do que ele. Então, acho que fora Soteldo e Marinho, contando o Raniel, que também está recuperado, o Arthur seria uma quarta opção para o lado de campo hoje. Acredito que ele vai continuar tendo chance, porque o Gesualdo gosta dele. E continuando aí de lado de campo, o que você acha do Maddison? Você acha que ele vai ter oportunidades porque não temos como não usá-lo?
Ou como você enxerga ele aí nos próximos meses? Porque eu ainda não vi. Então, eu acho que o Maddison vai ter mais chances se o Santos tiver uma alternativa ao Felipe Jonathan. Porque o Felipe é um lateral bem ofensivo, que está tentando melhorar na defesa, até fez melhores jogos na marcação. E o Maddison é como se fosse o Felipe Jonathan na direita, por característica, assim, de chutar, de entrar na área, de procurar a linha de fundo o tempo todo. E o Gesualdo não gosta, ele gosta que um lateral ataque por vez. Ainda mais que o Santos não tinha o Alisson, ainda ter o Jobson ou o Pituca de primeiro, com 2 laterais atacando muito. Ele preferiu colocar o Pará, que é quase como um zagueiro pela direita, não sobe tanto. Então, se o Santos tiver uma alternativa, é o Felipe Jonathan, e inclusive está procurando isso no mercado. Talvez, com a característica do jogo, ter um Pará e um Felipe Jonathan, um lateral mais defensivo pela esquerda e o Maddison. Porque o Gesualdo gosta do Pará e principalmente da segurança que ele dá pela direita, que é o que o São Paulo já gostava também. Sim, e até você comentou dos 2 jogadores, dos 2 zagueiros, que um parece o Gustavo Henrique, um meio Lucas Veríssimo. Você imagina eles jogando, ocupando o lugar do Luan Pérez? Algum deles? Sim, mais o Wagner. Por característica, mais o Wagner. O Alex é canhoto, né? Seria, pelo menos por perna e pelo lado que joga, o mais indicado para substituir o Luan, mas por perfil, o Wagner é mais parecido. O Alex, como eu falei, é um cara de imposição física. Ele lembra até fisicamente o Alex, campeão brasileiro pelo Santos em 2002. É um cara mais físico. Empolgou, hein? Empolgou. Nossa, tomara, então. Eu tentei colocar entre as vírgulas, assim, não resolvi muito, deu uma empolgada mesmo. Mas é isso. Lembra um pouco, uma lembrança vaga. É lembrança física, de imposição, enfim. Ele, por característica, ele parece mais. O Santos hoje tem uma dupla de zaga com uma qualidade técnica boa, né? São 2 caras que tentam sair jogando, que tentam ganhar os lances por posicionamento, por antecipação e não com carrinho fazendo falta, puxando colete, enfim. Acredito que sim, que possa substituir o Luan, que é um cara que dificilmente, mas muito dificilmente vai ficar no Santos para o ano que vem. É isso que eu ia perguntar, justamente. Falaram, eu li em algum lugar, acho que não deve ter sido você então, falou que estava renegociando, estava conseguindo negociar esse empréstimo. Não vai até rolar. Quando? Eu gosto dele. Até o fim do ano só? Ele está emprestado até dezembro, e aí o Santos prometeu 750 mil euros ao Bruges só pelo empréstimo de 1 ano e meio, né? Que ele veio em junho do ano passado. Que negociação horrível. Pois é um valor alto só pelo empréstimo. E aí são 5 milhões de euros além disso para a compra. O Santos não pagou nenhum empréstimo. Não vai estar dando mesmo. Então é muito dinheiro. O Luan eu acho um bom jogador. Acredito que esse valor possa até ser maior num futuro. Mas se você pensar, por exemplo, que o que chegou para o Lucas Veríssimo recentemente foi 6, 7 estourando, como é que você paga 5 no Luan? O Veríssimo está acima do Luan hoje no elenco. Eu acho muito difícil que ele fique. O Bruges está bravo com o Santos há muito tempo. Não vai negociar um novo empréstimo. Não vai negociar um novo empréstimo nem a pau. Com esse escaloteiro. Então, é muito difícil ficar. E não vai confiar. Se o Santos chegar no Bruges e oferecer o valor de compra fixado, 5 euros em 12 parcelas, os caras não vão acreditar que o Santos vai pagar hoje. Por quê? Que coisa. Eu também não acreditaria. Injusto. Não paga ninguém. Eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar, até porque daqui a pouco o Zoom vai fechar. Então vamos lá. Rapidinho, Musetti. Uribe, tem chance de vender esse Podemos sonhar? ser humano? Muito difícil. Tá. De novo, tenta de novo. Essa é a resposta errada. Vender por pouco pode ser, mas o salário é muito grande, O Santos fez um contrato muito desigual com ele. Ele é o maior salário CLT do elenco hoje. Não quero mais falar sobre esse assunto. Vamos para a próxima pergunta, que você está me deprimindo. O Santista está num momento muito descrente, né, do time, da instituição Santos Futebol Clube, com razão. O time não paga ninguém, é dívida, é chance de perder ponto no Campeonato Brasileiro, se esse campeonato efetivamente existir esse ano. Você acha que é um ano que realmente tem perigo desse time do Santos que a gente está conversando todo esse tempo cair para a segunda divisão? Ou você acha que é um ano de G Santos, aquele lugar em 10º lugar, 12º? Como que você projeta esse resto de ano, se houver alguma competição? Eu já adianto que eu acho que não vai ter Libertadores, porque o Brasil não tem força nenhuma na Conmebol e a Argentina não vai liberar, mas enfim. Eu também acho que não vai ter. E talvez seja até bom para o Santos que não tenha nesse momento. Também acho, concordo. E eu acredito que se for o elenco de hoje, a gente pode escalar um Santos forte ainda, né? Com Everson, Pará, o Maddison, tem o Veríssimo, Luan e o Felipe Jonathan, Alisson, o Jobson, Pituca e Sanches, Marinho, Soteldo e Sacha. É um time bom. Se for esse time sem grandes perdas para o segundo semestre,
eu acredito que possa até beliscar a Libertadores, porque o G Libertadores está cada vez maior, não porque se fosse um G4 talvez não. O Não G10 acredito é quase Libertadores, né? então, esse G Santos aí que tá valendo quase Libertadores, acredito que chegue talvez até com uma certa tranquilidade se não tiver grandes perdas. Porque é um time bom, não tem grandes reposições, mas tem algumas, 3, 4 para entrar e não mudar tanto o nível do time. Então acredito que um rebaixamento só se tiver uma grande crise entre elenco e diretoria, que já teve motivo para existir e ainda não rolou. É um elenco que o Santista vê correndo quase todo o jogo, como poderia correr o máximo dele, e teve muitas dificuldades desde o ano passado, de salário, de crise, de vários jogadores. Enfim, acho que esse momento de o Santos jogar mal, por estar mal com a diretoria, ainda não rolou e nem vai chegar lá. Por isso, acho que risco de rebaixamento muito difícil, mas conquistar grandes coisas eu também acho que né? não. Vamos Tem time pensar pior. assim. Tem time Mas pior. o que eu sinto, e enfim, eu tenho que parar de falar porque vai acabar o tempo de verdade, mas eu sinto que tem jogadores nesse elenco, eu não quero ficar confiando demais em jogador de futebol, mas eu sinto que tem muitos jogadores nesse elenco que respeitam muito o Santos e têm muito orgulho de jogar no Santos. Isso, eu não quero colocar fichas demais nisso, mas é um sentimento que eu, como feminino, né, torcedora, tenho. Não, eu tô falando sério, tipo, o Marinho, por exemplo, que brigou, fez as pazes, tem o Pituca, acho que tem algumas peças legais, sabe? O próprio Marinho é um cara que perdeu a linha, né, quando postou e reclamou dos salários. E se você conversar com ele, como eu pude conversar dias atrás, eu falei, Marinho, como é que tá? Ele fala, pô, tem alguns problemas, pô, não vejo a hora de jogar, quero fazer gol, tô com saudade, eu amo o Santos, saudade da cidade de Santos, que é o cara que talvez seja o mais chateado nesse momento. Antes era o Veríssimo, antes da renovação. Então, se o Marinho, depois de todo o problema que rolou, tá com esse sentimento, acredito que os outros também estejam. O Sanches mesmo é um cara que teve dívida e ninguém soube. Você soube um ano depois, quando estava quase chegando num acordo. Que é o capitão do elenco junto com o Alisson, que é outro cara que nunca reclama, tem o mesmo contrato há um tempão. Enfim, acredito que não seja um elenco para fazer corpo mole. Já teve, entre aspas, motivos para fazer. Eu acho que nunca tem motivo, mas teve, entre aspas, motivo para fazer ano passado e esse ano e nunca fez. Então, acho que não corra risco por causa disso. É um 11 inicial bom, com algumas outras alternativas, e pode ser que ganhe mais com esse molecada da base que está subindo. Mussetti, muito obrigada. Foi muito, muito legal essa oportunidade de conversar com você. Assim, eu já sabia que esse podcast ia ser bom, mas de coração superou as expectativas. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Que bom. Obrigado a vocês pelo convite. Espero que tenhamos novas oportunidades e estou sempre aberto a conversar sobre o Santos. Bom, muito obrigada, Mussetti, foi muito legal mesmo. Até fiquei pensando que, ai meu Deus, eu tenho que perguntar mais alguma coisa, porque ele sabe tudo. Se tiver alguma coisa que eu quero saber, fiquei pensando em todas as posições, porque é muito legal mesmo falar com você, falar com uma pessoa que sabe tudo do Santos e até um pouco otimista, né? Que a gente acaba sempre tendo só notícias ruins e até triste, só ficar falando de política, de dívida. Eu gosto de falar coisa boa também. Foi bom conversar com vocês nesse sentido. Obrigada, bom, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, sigam o Mussetti, o canal da Bel Imparcialmente Santista, e um beijo que vai acabar a gravação. Tchau.